Quando eu falo arte, o que vem na sua cabeça? Cultura. E uma imagem que vem, qualquer uma, tá? Tipo arte, aí vem o quê? Claro. Artes plásticas. Mas tem alguma imagem, algum quadro, uma escultura, ou que você pensa de primeira? Olha, aqui do lado tem uma que eu admiro bastante. Por acaso a colega está com uma bolsa aqui. De quem? A Frida Kahlo. Frida Kahlo. Você, quando eu falo arte, pensa em quê? Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Você, do lado. Hoje eu estou pensando no Egito. Egito, a gente está aqui, imagina, estamos imantados pelo Egito. Caminho. Uma imagem? Eu penso no Jaime Laureano, que eu estou escrevendo há tanto tempo. Exatamente. A gente normalmente, quando a gente está falando de arte, a gente pensa em algo que esteja ligado a gente, esteja conectado a gente, né? Agora, quando eu falo a palavra matemática, o que vem na sua cabeça? Posso ser sincero? Claro! Eu sou formado em letras, então... Eu também, eu sou de humanas, por isso que eu botei matemática, eu sou das humanas. A palavra simplesmente é Terror, terror. Arte e matemática. arte e matemática. Olha, uma pessoa fofa com a matemática. Ai, formas. Formas, construção, número. Vocês viram, ainda a gente está falando da gente mesma, mas vocês viram a diferença? De falar de matemática, de falar de arte. E assim, e como a gente consegue construir algumas ligações, algumas relações em matemática e em arte de uma forma, assim, muito tranquila. A gente precisa de cálculos para fazer uma exposição. A gente precisa de matemática para desenvolver alguns pigmentos, para colocar tinta na tela, para fazer tamanho de tela, para desenvolver escultura, para fazer uma performance. A gente também precisa de alguns cálculos, algumas formas, alguns caminhos, algumas estruturas. Então, assim, eu vejo o campo da arte como um campo que pode abarcar todas as matérias dentro da escola, né? Formalmente falando, né, de escola e de arte. Mas a gente muitas vezes coloca a arte dentro da escola num lugar separado. Como se toda essa vida pessoal que a gente tem, a Frida Kahlo, o Jaime Laureano, você falou, a Tarsila do Amaral, essas pessoas e esses objetos, essas palavras, no lugar que a escola não está, sendo que é um lugar que a gente passa muitos anos da nossa vida, que são formativos para a nossa vida em relação a muita coisa. Então, assim, eu, dentro do campo da arte, me coloco como curadora. E, como curadora, eu dou aula, eu sou professora, muito também porque eu passei por essa relação de arte e educação. Essa relação de que eu podia me relacionar, podia ser um público para o fazer artístico que gosta de conversar, que gosta de desenvolver linhas de pensamento. E aí eu entro na questão do termo curadoria. Porque a curadora não é artista, sendo que temos curadores artistas, tá? Por favor, vamos lembrar muito disso, né? A curadora não é crítica de arte, sendo que temos curadores que também são críticos de arte. A curadora não é dona da galeria, a curadora não é dona do espaço de arte, do Centro Cultural, né? Que coisa que faz a curadoria dentro do campo de arte e ainda assim se coloca no lugar que a gente pode falar, assim, muitas aspas, de poder, né? Se ela não faz o objeto de arte, se ela não abriga, né? Se ela não é responsável por abrigar o objeto de arte fisicamente, se ela não dá grana para o artista fazer o trabalho, né? Não está vendendo o trabalho. O que pode, em que campo da arte, que conforto da arte, ou que espaço dentro do lugar que a gente chama de arte, a curadoria pode estar? E aí foi justamente nesse bando de questionamentos, dentro já da arte e educação, e também como contadora de histórias, porque eu também
como arte educadora, fui chamada para ser contadora de história, né, como que dentro desse lugar entra o ser curadora. Né? E aí foi quando a questão de o que aquele lugar, o que aquele campo, o que aquele espaço que a gente chama de arte pulsiona para mim, que eram justamente linhas de pensamento, conexões, ligações. Eu comecei a entender aqui e em alguns outros lugares que dentro da curadoria eu podia colocar caminhos possíveis, trajetos possíveis para um e mais objetos de arte, né? E eu acho muito interessante quando as pessoas vêm para mim e falam: ah, legal, você é curadora, mas o que é ser curadora? E eu sempre sorrio e falo: olha, é desenvolver linha de pensamento. E às vezes isso pode ser muito agressivo para o artista. Às vezes o artista não acha nada daquilo que a curadora está pensando. Mas isso também acontece no campo da arte e educação. Tem artistas que não gostam de jeito nenhum de ver uma visita do próprio trabalho. Tem artistas que pedem. A gente já passou por uma exposição aqui no CCBB, há anos atrás, que um artista pediu para não ter educativo. Só que já era contratual, tinha. Então ele não queria dar o curso que a gente recebia aqui dos artistas. Eu disse, não, então olha, não quero saber. Já que vai ter, tem que ter, eu não quero saber. Porque toda vez que eu vou assistir uma visita em cima do meu trabalho, as pessoas fazem o que querem. E aí foi muito legal. Desculpa, engasguei. Foi muito legal porque, assim, esse artista me ajudou a perceber também que quando o trabalho de arte está pronto, já não é mais do artista, né? Já é do público. Bom dia. Já tem uma relação muito mais direta com o que fica, né? E aí é nesse lugar de público que eu acho interessante me colocar. Como curadora, eu sou público. A curadoria é um lugar, é um espaço de público que a gente coloca. Tem vários lugares de não artista que a gente pode se colocar, e um deles é a curadoria. Então, desenvolvendo linhas de pensamento a partir de um trabalho ou de mais trabalhos. Quando eu fui convidada para vir para cá e pediram para mim uma imagem, a primeira imagem que veio à minha cabeça foi a que eu mandei, que é essa aqui. É uma imagem que eu sou completamente apaixonada, como meu amigo falou, um pouco egóica, porque é minha bebê, mas é um bebê muito fofo, tá? Vou falar na terceira pessoa, mas é porque realmente, né, eu e o bebê, né? E isso é muito interessante. Algumas culturas nossas não entendem que essa imagem e essa imagem que vocês estão vendo são a mesma pessoa, né? E a nossa não, a nossa diz que essa pessoa sou eu. E eu só aprendi isso também porque eu sou curadora e estou estudando arte. Não foi em antropologia, não foi em biologia, não foi em história. Foi estudando arte que eu aprendi que algumas culturas colocam essa pessoa como uma pessoa diferente do que eu sou. E inclusive tem nomes diferentes. Quem na bebê e quem na adulta tem nomes diferentes. Mas a gente está dentro de uma cultura que me coloca como... E eu acredito que eu sou esse bebê, tá, gente? Por isso que é muito egóico eu ter pedido para botar essa foto minha bebê. Mas... E aí eu vou virar para mim, para dar uma analisada nessa imagem. Primeiro, eu adoro as cores dessa foto. Vou ser bem formal mesmo. Eu adoro as cores dessa foto. Essa foto, por conta do tempo, ela foi ficando avermelhada. E o que mostra também que vem de uma família que não tinha tanta grana para comprar ótimos filmes. Porque hoje em dia, quando a gente vê filmes, fotos antigas que estão ainda muito conservadas, ou elas foram pigmentadas, ou vêm de negativos de uma qualidade importada que aqui no Brasil, para se ter, era tipo... Uau! Então, assim...
Era uma pessoa, mas uma pessoa de classe média, porque tinha foto, tem um monte de foto minha de bebê. Né? E eu estou no MAN, bem pertinho daqui, aqui no centro, que era um lugar que a minha família gostava muito de me trazer. Então, eu venho ao CCBB desde muito nova, acho que desde que abriu, provavelmente. Eu vim na primeira semana de abertura do CCBB. Meus pais sempre me colocaram muito nesse ambiente, só que a minha mãe é da área da biológica e meu pai é da área das exatas. E sempre viram o campo das humanas como um campo de fruição. Mas não era de jeito nenhum o plano deles que eu fosse curadora. A ideia é que eu consumisse a arte de uma forma outra. Que a arte fosse um local de consumo, de diversão, mas não de lugar que eu pensasse em desenvolver meu trabalho, meu pensamento. Tanto que quando eu passei para a faculdade de filosofia, a minha mãe já não estava viva, só meu pai, e falou, nossa, pelo menos você vai fazer uma matéria de humanas que faz algum sentido. Estava com medo de você fazer cinema, sabe? O pai estava tipo, não, filosofia está tudo bem. Filosofia, pelo menos você vai pensar, minha filha. Papai, fofinho. Mas tem esse bebê que diz muito do que eu sou, que é essa criança concentrada num grão, que o que eu estou fazendo ali é pegar um grãozinho entre a grama, tentando pegar, porque o bebê ainda não tem aquela coisa que a gente está perdendo, inclusive, viu, gente? Estamos perdendo, que nos foi, né, que a ciência coloca como o movimento primordial para o desenvolvimento do nosso cérebro, a gente está perdendo, porque a gente está preferindo fazer assim. A gente não pega mais no lápis com tanta facilidade. Mas eu estou tentando pegar algo entre as folhas da grama. E eu estou concentradíssima ali. E a história dessa foto é muito legal, porque assim, era um dia quente pra caramba. Eu estava tomando meu solzinho da manhã, do bebê, e eu não queria sair dali de jeito nenhum, enquanto eu não conseguisse pegar o tal do grãozinho que eu estava querendo pegar. E eu devo ter ficado nessa posição ali, trocando a mãozinha, por mais ou menos uns 20 minutos, que para bebê deve ser umas 4 horas de concentração. Porque 20 minutos de bebê, gente, quem se relacionou já com bebê sabe que é uma coisa meio... E ali já descobriram que eu era uma pessoa concentrada. Não, essa é focada. Né? Essa criança é focada. E veio o título desse encontro nosso, que é uma música do Fela Kuti. Fela Kuti é um cara da Nigéria, cantor e ativista político nigeriano, que ele era contra a ditadura da Nigéria, que matava muita gente. A mãe dele foi uma revolucionária que ajudou a acabar com o sistema ditatorial na Nigéria. Foi uma mulher muito importante, Olufemi, e uma das músicas que ele canta é Teacher, Don't Teach Me Nonsense. Tipo, né, professor, não me ensine algo que não faça sentido, não me ensine besteiras, né? Porque não é bullshit, é nonsense, né? Tipo, não é uma música que seja agressiva no lugar de dizer que o professor ensina algo que não faça sentido. É tipo, professora, presta atenção no que você vai me ensinar. Presta atenção no caminho que você vai seguir, porque você é uma base para que eu acredite ou não nas coisas. Então, acreditar em coisas que não fazem sentido é um exercício que também vem a partir da educação. Né? E a educação não fica só dentro do ambiente que a gente chama do núcleo familiar, vamos dizer, menor, o círculo familiar menor. Né? Porque hoje em dia a gente pode falar de famílias e a gente aqui está se constituindo como tal. O vínculo ser tão forte que daqui, né, a um ano, 2020, nosso Natal vai ser junto, todo mundo feliz, cada um leva uma comida, somos uma família. Mas eu estou falando dessa família, essa primeira famíliazinha de onde esse bebê foi fotografado, tem um registro, guardaram a foto para chegar até mim. Então,
quando eu coloco essa música do Fela Kuti, que é uma música, né? É uma música para dançar, inclusive. O Fela Kuti é um cara que fazia música para as pessoas escutarem, música pop. Não vou dizer que ele era a Anitta da época, porque não é bem isso, mas ele era muito famoso. Muito, 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 muito famoso. Posso falar que ele era a Beyoncé da época, né? Porque só a Beyoncé que, né, que faz essas coisas todas que ela tem feito agora. O Fela Kuti era a Beyoncé da época. E tem essa relação, tipo, de importância do ensino, de importância de relação do ensino para desenvolver uma revolução. Então, coloca também as professoras e os professores, o ato do ensino, o ato da educação e o local onde se desenvolve essa educação como um espaço revolucionário. E aí, tá, muito bonito isso que eu estou falando, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu papel como curadora? Meu desenvolvimento de pesquisa é um desenvolvimento a partir da ideia de revolução. E da ideia de revolução num contexto quase de moto contínuo. É uma revolução que não se coloca no lugar aonde vai se chegar ao campo do ideal. Eu não penso numa ideia de utopia, né? Eu não sei se todos vocês sabem que utopia é um lugar, né? Um lugar imaginário, um lugar do ideal, um lugar onde se chega. E como curador eu não penso em utopias, no plural, né? Não penso em vários lugares ideais. Eu penso numa revolução onde a gente está sempre questionando o que é colocado como estabelecido. E aí, por que eu penso dessa forma? Porque eu sou esse bebê. Eu sou esse bebê feminino e negra. Então, como mulher negra, em qualquer campo, não só na arte, mas na biologia, nas exatas, nas humanas, nas biológicas e nas outras matérias, não somos colocados como figura de conhecimento primordial. Dentro do campo, vamos dizer assim, familiar, dentro do núcleo familiar, a mulher negra tem um forte conhecimento, tanto para núcleos brancos quanto para núcleos pretos. Porque muitas vezes as mulheres negras dos núcleos brancos fazem parte da base de funcionamento da casa. Então, assim, existe todo um conhecimento, um fazer da mulher negra que está muito colocado no lugar que não se vê como intelectual. Mas muitas vezes a gente resolve algumas questões intelectuais a partir desses conhecimentos que as mulheres, mães, ou empregadas domésticas, ou avós, ou a primeira professora, muitas vezes, ou a babá, resolvem para a gente. Porque são caminhos que passam pelo corpo que nos ajudam numa intelectualidade. São posturas que a gente tem que ficar na escola, que nos ajudam a escrever melhor, que nos ajudam a pensar melhor. São questões que a ciência levou uma centena de anos para desenvolver, que já estava no conhecimento de mulheres negras. E isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de falar também de Einstein. Vocês já ouviram falar desse cientista? Sobre a teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade é muito interessante. E a minha avó indígena já trabalhava com a teoria da relatividade sem saber que ela tinha esse nome. Colocando intenção em muitas das coisas que ela fazia. Porque na teoria da relatividade ele coloca que o ambiente, o entorno, pode mudar algo que seja exato, né? Tipo água. Água limpa, água limpa, água limpa, água limpa. Água limpa, boa de beber, ótima. Água limpa, boa de beber, dentro de um ambiente tranquilo. Água limpa, boa de beber, dentro de um ambiente tranquilo, que flui tranquilamente. Água limpa, boa de beber, num ambiente muito agressivo. É uma água que a gente às vezes passa mal, fica meio... dá gases, porque concentra uma energia muito forte.
teve que se passar não sei quantos centenas de anos por um cara descabelado que bota a língua para fora numa foto dizer que o que a gente pensa influencia no que a gente acredita, no que a gente sabe que é verdade. E aí, quando você vai explicar isso para as pessoas mais velhas ou pessoas que não têm o conhecimento intelectual, elas falam: ah, gente, mas pelo amor de Deus, eu já sabia. Toma-se chá de boldo para dor de barriga. Desde sempre. Aí vem um laboratório, faz cápsulas de boldo com bicarbonato de sódio para chegar no nosso estômago e a gente não ter ressaca. Foi o laboratório que inventou isso. Então, assim, são alguns conhecimentos que a gente tem que chama de não intelectuais, mas que eu chamo de intelectual. É nesse lugar da revolução que eu tenho me colocado. É de perceber locais que são tidos como óbvios, certos e verdadeiros dentro do campo da arte e começo a questionar, começo a colocar algumas dúvidas, algumas relações, porque sempre fui questionada no meu campo da verdade. Sempre duvidaram do que eu estava fazendo e das minhas certezas. Então, como alguém que muitas vezes tem as certezas questionadas, usar isso como um campo de poder e de conhecimento me ajudou a ser a curadora. Porque eu quero trabalhar dentro do campo da arte, mas eu não sou artista. O que eu vou fazer? Desenvolver pensamentos. E no plural. Porque não só esses pensamentos podem mudar, a pesquisa pode se desenvolver para outros lados, esses campos de ideias e de certezas podem mudar o tempo inteiro. Então, o Jaime Laureano, por exemplo, que você vai fazer... É o TCC? Você vai terminar o TCC, seu TCC e vai que você quer fazer o mestrado e você quer desenvolver ainda mais, aprofundar em cima de um trabalho específico, né? Porque às vezes no mestrado, no doutorado, você vai, né, afunilando. E aí, no meio desse caminho, você é chamada para desenvolver uma exposição sobre o Jaime, porque você é uma pesquisadora, no CCBB. 438 obras do Jaime Laureano. Tá, adorei a cara que você fez. Já visualizou. Seu TCC te deu um lugar de conhecimento do Jaime que, às vezes, eu, que conheço bem o trabalho dele, não tenho. E, a partir daí, seu foco vai ser colocado numa linha e você, assim, bom, eu quero trabalhar a sombra nos trabalhos do Jaime. E, a partir dessa linha de pensamento, você vai começar a pesquisar sombra. E, a partir dessa sombra, você vai começar a fazer pesquisas de física, química, matemática. Vai montar uma exposição do Jaime com uma obra, em vez de ser 348. Um texto microscópico. Porque as coisas vão mudando, vão se relacionando, vão se aprofundando e subindo. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante da gente pensar. Como curadora, como professora, como se relacionar no mundo, é pensar as coisas mais superficiais possíveis. Porque o que chega na superfície é o que já está, tipo, já está muito incrustado, costurado. Né? Tanto que quando a gente está com alguma... está muito saudável, quando a gente dorme bem, nem lembro mais quando foi isso que aconteceu. Quando a gente dorme, quando a gente come bem, quando a gente está bem alimentado, com a saúde boa, a pele está boa. Não importa a idade. Criança, adulto, então vem para a superfície. Então prestar atenção nas questões superficiais é uma coisa muito importante para saber o que está dentro da profundidade. E é nesse lugar que eu me coloco como curadora. Prestar atenção no que está todo mundo falando, que todo mundo conhece, e aí tirar aqui, né, as palavras que vocês falaram para desenvolver uma linha de pensamento que trabalha na profundidade. E aí, como é que a gente faz isso dentro da escola? Não sei, que eu não sou professora, mas sou professora também, mas eu não estou nesse dia a dia da escola. Né? Mas é pensar também
que esse lugar de desenvolvimento do pensamento, esse lugar de curadora, também está com as professoras e com os professores. É pegar essa matéria, qual que seja, que é essa superfície que a gente recebe, os livros, o dia a dia, a ementa, né? E trabalhar a profundidade dentro do seu campo que está ali. E se colocarem também nesse lugar de curadores e curadoras, né? Isso eu acho muito possível e interessante e não é nenhuma troca, é uma condição de trabalho que se pode colocar, né? Entender esses espaços de poder que existem dentro do ensino, como professora, e desenvolver a linha de pensamento que vocês quiserem. 348 obras do Jaime, uma só, né? Trabalhar aquele livro de literatura, trabalhar aquele autor ou trabalhar o estilo daquele autor e pegar outras autoras, outros autores. São esses lugares. Pegar o Egito, a gente está aqui no Egito, e descobrir que é uma cultura que deu base para o que a gente hoje chama de filosofia também, europeia. Porque a gente sempre, né, inclusive dentro de várias correntes de pensamento, já foi provado historicamente algo que já era falado, que esse contorno somos nômades, né? A humanidade é nômade, sempre se move, inclusive no campo do conhecimento. Então, o conhecimento que a gente colocou hoje, que vem da Grécia, vem também do Egito, dessa região que a gente chama hoje de Egito, né? E o que a gente chama hoje de Brasil também já teve uma inteligência, um desenvolvimento estrutural muito grande, né? E a gente tem uma escultura feita por uma nação dessa terra aqui, que eu gosto muito de falar, que eu vejo como escultura, que é a floresta amazônica. Poucas pessoas, poucos professores sabem. Isso foi uma exposição que teve aqui no CCBB, chamada Antes, que mostrou para a gente uma exposição de arqueologia, que mostra o solo da Amazônia e a prova biológica e arqueológica de que a Amazônia é uma floresta razoavelmente jovem. E ela foi construída. Aquela ideia que a gente, né, tem de que chegaram os nativos indígenas e viram aquela abundância de terra e ficaram ali, é uma ideia que já foi provada que não é verdade. É uma verdade que a gente já entendeu que não é verdade. A floresta amazônica é uma construção, ela foi feita por nações nativas, que a gente chama de indígenas, né? E é muito bonito quando eu penso, como eu também no meu mestrado estudei escultura, quando estuda escultura, a gente vê que escultura é quando a gente escolhe, como a gente escolhe aonde a luz vai entrar. A gente pega uma peça e escolhe como que a luz entra naquele espaço. E quando a gente desenvolve uma floresta, ou um jardim, ou quando a gente planta uma árvore, a gente está escolhendo o lugar da sombra, aonde a luz vai entrar, onde ela vai deixar de entrar. Então, eu consigo ver a floresta amazônica como uma grande escultura que continua sendo esculpida, né? Estão abrindo mais espaço para a luz, cada vez mais espaço para a luz, aonde eles estavam pensando que seria necessária a sombra para desenvolvimento da vida ali. Então, e é muito bonito você chegar quando eu falo para adultos, é uma coisa maravilhosa quando eles escutam pela primeira vez que a Amazônia não é uma coisa que, né, que já estava ali desde sempre, sim, uma construção. Vocês podem imaginar o que é para as crianças escutarem isso, para adolescentes, quando eles escutam, como é bom. Então, e aí é isso, eu estudei biologia, arqueologia, para falar de arte, né? É olhar uma floresta como uma escultura, como o Parque Lage, né? Como a Floresta da Tijuca, que foi uma escultura com o artista Dom Pedro II, feita por trabalho escravizado, indígena e afrodescendente, né? Mas era um pedaço de terra que não tinha absolutamente mais nada e foi refeita uma floresta. Então, isso também as pessoas podem colocar no campo da política, podem colocar no campo da história, mas eu escolho colocar no campo da arte, para poder falar do que eu quiser, porque é um lugar que eu posso falar do que eu quiser, né? E é nesse contorno que eu me entendi
nesse lugar, porque justamente é um lugar onde eu posso me sentir cada vez mais lidando com as minhas liberdades, né? Que para mim é muito importante. Não vou falar mais, porque eu tenho que também dar um espaço para a gente poder conversar junto, né? E eu bem falei no tempo que eu tinha que falar. Eu fui ótima. E eu quero de novo agradecer, gente, a Vitória, né, da Sombra pelo Sol. Vocês escolheram ficar aqui na sombrinha comigo, no ar-condicionado, em vez desse sol incrível. Mas vocês têm pergunta? Vou fazer uma colocação. Eu achei isso que você falou. Muito esperançoso que a gente pode construir outras coisas, outras florestas, outros lugares, que a gente fica meio de esperança, sem esperança em certas horas. Pois é. Mas a ideia, o projeto é esse, né? Que a gente fique sem esperança e doente. E aí, para a gente fazer a dobra, a gente fica o quê? Saudável, feliz e desenvolvendo coisas e cheio de imaginação. Que bom! Vai, professora, pergunta. Eu queria te perguntar um pouco como... porque eu também trabalho como curador, conheço as pessoas e sempre tem um discurso pedagógico, educativo dentro da curadoria, mas às vezes fica nesse nível da fala e não parece afetar tanto o trabalho mesmo, o trabalho da construção. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa experiência, como a tua experiência como educadora afetou ou afeta dia a dia tua concepção de como você trabalha com artistas, como você trabalha numa concepção, numa instalação, numa exposição que é vista pelo público quando você não está lá. Como para mim, o tempo é uma coisa muito importante, que é quase uma joia, né? Que a gente não tem tempo para mais nada. Mas é o uso desse tempo para escutar, que é uma das coisas mais difíceis. E quanto mais a gente estuda, e isso eu vejo em mim, quanto mais eu estudo, mais conclusões eu chego, inclusive em relação a trabalhos dos artistas, né? Que é um dos grandes embates com a curadoria, você chega a conclusões. Mais complexa fica a escuta, porque como você estudou muito, sabe muito, né, daquilo, escutar que o que você está estudando está indo para o campo oposto do que a artista está desenvolvendo, o que a exposição está propondo, é doloroso, né? É bem doído mesmo, mas trabalhar com essa relação pedagógica me ajuda também a entender que tem o campo desse aprendizado, tem esse lugar da escuta, né, mas não tem o lugar do silêncio, que para mim é o mais complexo. Escutar sem ficar em silêncio, sem me sentir completamente silenciada e me colocar, né? Porque muitas vezes e o que eu aprendi muito bom, você está indo por esse caminho, estabelecendo que a gente está fazendo um trabalho de parceria, né? Que não é uma guerra, mas que é um trabalho de parceria. Eu estou vendo você seguir esse caminho, e esse caminho, para mim, remete... Plá. É isso? Não tem nada a ver. Eu falei, mas isso tá batendo assim em mim. O que você vai fazer sobre isso? Porque muitas vezes a artista ou o artista não pode evitar de chegar na outra pessoa dessa forma, né? Então, uma das relações que eu estabeleço com as óbvio, né? Quando eu estou trabalhando em processo, quando estou trabalhando com artista, até mesmo com o trabalho pronto, né? Na hora de fazer a montagem. Esse trabalho aqui está muito teatral. É isso que você quer? Não vejo problema em ser muito teatral. Às vezes a gente faz uma exposição que quer que todo mundo fique... né? Mas... é isso? Não, eu queria ser um pouco menos. Eu falei, então, o que você acha da gente fazer assim? Né? Então, eu tenho usado muito o termo mim. Para mim, tem sido assim. Como é que é para você?
saber que isso bate desse jeito em mim. Porque estabelecer que, olha, não, isso aí está muito verde. A pessoa, não, desculpa, isso é azul. Não, desculpa, é verde. Eu estou vendo verde, porque muda, né, o jeito de falar. Eu estou vendo verde. Você queria que fosse verde? Não, eu pintei azul. Falei, nossa, mas eu estou vendo verde. Está bem verde para mim. Quer dizer que pode estar verde para outras pessoas. Você está tranquila com essa coisa? Não, eu queria que você visse azul. Então eu falei, então vamos dar uma mexida nisso. Né? Porque isso, eu queria que você visse azul. Eu falei, mas eu estou vendo verde. Então é mais nesse lugar. Assim, eu tenho me colocado no campo do questionamento mesmo. Né? Indo cada vez menos impositiva, porque é um lugar de poder, né? Você decide o nome da exposição, né? Você faz o texto, e assim, e do mesmo jeito aí, no meu caso específico, do mesmo jeito que eu estou no processo do artista, mas quando a artista fala, acabou o trabalho, mesmo eu achando que não acabou, eu falo, ok, quando acaba meu texto, você não vai pedir para trocar vírgula. Está feito o texto. A primeira pessoa que vai ler é a artista. Ela vai falar, não gostei, eu posso fazer outro, mas mexer ali, eu falei assim, esse é meu bebê. Mas é mais nesse sentido, assim, de levantar perguntas e dizer como que eu estou me colocando. E também colocar o que eu estou sentindo como algo intelectual. Isso para mim é muito importante. Você quer fazer pergunta? Você está com cara de quer fazer pergunta. Não vem uma pergunta, é uma reflexão, porque como professora já falo muito, então é muito interessante pensar nesse lugar do professor como curador. Você falou agora de um espaço de poder e a sala de aula, ela ainda cultiva, né, essa relação horizontal, essa vertical, que existe aí, seria horizontal, mas não é, do professor ser a pessoa que detém o poder do conhecimento dentro do espaço. Né? E aí eu fico pensando que dentro de sala é talvez um caminho um pouco diferente, porque um processo curatorial dentro de um museu, um espaço de exposição, ele vem dessa relação de obras prontas, então é um processo que já aconteceu antes, o processo do fazer, e você propõe linhas de pensamento ou temas para que essa experiência com o público, essa experiência artística de público aconteça, né? Essa experiência de fruição da obra. Dentro de sala, essa linha de pensamento, esse tema, quando ele vem para nortear uma produção artística, um fazer artístico. E isso é muito desafiador, muitas vezes, né? Quando você não quer estar ocupando esse lugar de poder de professor. Como que você pode sugerir um tema que seja tão aberto? Como que você vai estimular, no final das contas, o fazer artístico e não uma construção de pensamento fechado? Você entende, assim, nesse sentido? Então, acho que gostaria de você falar um pouquinho sobre isso. Se você... Sim. Já para começar, tem a sugestão desse próprio evento, né? Em vez de ser horizontal ou vertical, transversal, né? Tentar, e é sempre tentativa. A grande questão é que a tentativa, muitas vezes, e eu vou dizer que 98% das vezes, vem da professora e do professor. Então, ainda é uma movimentação de poder, né? Quem está incomodada com a relação e pode mudar é a professora ou o professor, né? Porque a gente fala muito nisso, assim, não, eu trabalho numa dinâmica muito horizontal. Eu falei, você decidiu fazer isso. Né? Não, né, assim, não foram todas as pessoas que estão trabalhando juntas que decidiram em assembleia que vai ser assim. Ou não, eu preciso que as coisas sejam estratificadas. Né? Tem gente que precisa, né, pagar tributos para algumas coisas. Né?
Mas aí nesse lugar tem a questão também que, enquanto curadora, a gente também trabalha muito com processo. Que inclusive é uma das relações de trabalho que eu mais gosto de fazer. As duas coisas que eu mais gosto de fazer, processo e montagem. Mais que escrever, mais que montar. Assim, os trabalhos prontos, escolher os trabalhos é legal. Tá? Mas depois que os trabalhos estão escolhidos, montar no espaço é sensacional. E antes disso, o processo, conseguir ter tempo e verba para estar junta desse grupo de artistas, para participar do processo, é sensacional. Mas é doloroso, é violento, é agressivo, mas é estruturante, não só para a curadoria, mas também para o processo artístico das pessoas, né? E uma questão que eu falo muito, que é para mim que é importante, é pensar em amor. E quando eu estou falando de amor, e eu uso muito, né, a blogueira, uso o hashtag amor como método, quando eu coloco essa questão do amor, não é o amor que a gente vê de uma forma muito romântica, que é aquela coisa da escuta total. Eu escuto você, a pessoa está lá te xingando, te esculhambando, você, estou te escutando, estou guardando dentro do meu coração e te devolvo em forma de flores. Mentira! Se alguém me xingar, eu não vou devolver em forma de flores. Mas, assim, é entender possibilidades de trocas integrais. Amor, para mim. É eu inteira e a outra pessoa, o trabalho inteiro. Mas como que a minha integralidade consegue atravessar a outra e vice-versa? Né? Atravessamento nunca é tranquilo. Né? E tem aquela frase clássica, né? A primeira vez dói. Então, quando você começa um processo desses, né, de desenvolvimento, às vezes dói, às vezes, né, tem uma treta no WhatsApp, tem, né, palavras trocadas, mas entender aquela integralidade, falar, ó, e é por isso, eu estou vendo desse jeito, como é que é isso para você? Eu estou percebendo esse processo desse jeito. E aí, uma coisa que eu acho interessante nisso que você colocou eu diferencio cada vez menos, quer dizer, eu diferencio cada vez menos, dentro do contexto escolar, o que é um fazer artístico e o que não é um fazer artístico. Uma prova de geografia pode desembocar no trabalho artístico e ser perguntas e respostas. Né? Muitas vezes é muito mais um processo artístico do que você desenvolver alguma pintura. Porque às vezes a pintura você vai repetir, porque você admira alguém, né, uma Frida Kahlo. Ah, eu adoro Frida Kahlo. Aí você vai usar as mesmas cores, vai fazer não sei o quê. E aí o desenvolvimento de pensamento ali, crítico, não vai. Tipo, já foi. Foi na escolha. Escolhi, vai ser essa. Porque eu sou feminista, porque ela é incrível, e é isso aí, ela é mulher, vamos lá. E aí, né? E aí, às vezes vão fazer uma prova de geografia, de sentar, parar, pensar, todo o processo até chegar àquela prova, né? É muito mais um trabalho de arte do que isso. É mais um convite que eu faço para você e para vocês, é de pensar que, enquanto curadoras e curadores, vocês estão dentro do processo artístico. E o resultado, dentro do campo da arte, estamos em 2019, pode ser performático, pode ser escrito, pode ser visual, pode ser físico e material, né? Mas não é fácil, não. Nunca ninguém disse que ia ser fácil. Mas dentro das coisas não fáceis, é um desafio que eu me encontro, assim, né? Que eu não durmo. Bom, me chamo Luiz, né, trabalho sobretudo com audiovisual e com fotografia. E
para mim, o campo da curadoria ainda é uma coisa muito... eu estou querendo entender, porque eu me vejo muito no papel de público, né, dos erros, e vendo a assinatura dos curadores, né. Às vezes eu não sei nem a cara deles, não sei a formação deles, eu só vejo um texto que me diz, que me abre uma janela para eu estar ali apreciando aquelas obras. E muitas das vezes eu vejo um olhar muito técnico, às vezes. Lembro até uma exposição que eu fui na Biblioteca de São Paulo, esqueci qual é o nome, não sei se é Pinacoteca. Pode ser. Acho que pode ser Pinacoteca. Que, assim, era um trabalho de pinhole, né? Uhum. Só que de audiovisual. E, assim, primeiro momento que eu entrei na sala, já vi os trabalhos, já estava já apreciando e fui logo ver o texto. O texto era tão complexo que eu passei a não gostar tanto. Tem isso na curadoria também. Caramba, tipo, que, assim, para mim estava distanciando muito. Eu entendi porque eu estudo audiovisual, sei, para mim ficou tudo muito claro, mas eu me senti um pouco traído enquanto público comum. Nossa, cara, se eu não soubesse, tivesse essa bagagem de anos de audiovisual, eu nunca entenderia esse texto. Aí eu fiquei pensando um pouco para quem que é essa exposição, que ao meu ver era até simples, né, todo esse processo de câmera escura e tal, e quando eu li o texto, nossa, eu me senti super distante daquilo. Então eu queria até saber um pouco desse processo de curadoria, se é pensado que público que vocês procuram ter, né? Ou se, sempre pensando na balança, né? Se é mais entender os artistas que estão sendo colocados, ou se é mais a questão da instituição, você apresentar uma cara da instituição, ou se é pensado mesmo uma outra forma, uma forma mais livre entre essas. Mais essa questão. Então, tem vários curadores e curadoras, assim, né? E curador e curadora é uma gente que faz o que quer. Né? Por isso que eu estou falando, eu tenho uma linha, né, de trabalho junto com as artistas e com os trabalhos, que eu vou questionando e pensando nas sensações que eu tenho para colocar. E muitas vezes eu sou bem informal, como eu comecei falando da cor da foto. Eu coloco uma formalidade. Mas dependendo para qual instituição que você está fazendo trabalho, né, você quer ser um pouco mais formal, um pouco menos formal, mas às vezes eu sou uma pessoa que é metida mesmo e que quer mostrar que conhece muito. E como pinhole é um processo que é per si simples, colocar palavras rebuscadas e difíceis para a pessoa sair mais tonta do que tudo, pode ser uma vontade que a curadoria tem ali. Né? Eu não vi essa exposição, não sei, mas pode ser isso. Né? Pode ser essa vontade de se colocar mais até do que o próprio trabalho que está mostrando. E assim, no meu caso específico, porque eu também gosto muito de montagem, como o trabalho está sendo colocado no espaço, é texto. Porque você faz uma leitura do espaço. Né? E aí, muitas vezes, na hora de eu escrever, eu tenho umas escritas um pouco mais poéticas, uns devaneios, que você pode passar por ali e ir embora. Mas aí sou eu. Entendeu? Pablo, quando vai trabalhar, é o Pablo trabalhando, né? Tem essas individualidades. E essa é uma relação muito legal que o campo da arte pode dar, né? Esse desenvolvimento de individualidade. Mas o que é também um grande nó que a gente não desata, né? Um grande nó górdio, porque você trabalhar individualidades pode desenvolver ego, ou você está trabalhando uma individualidade um pouco mais completa que você consegue, né, se colocar de uma forma um pouco mais tranquila. Mas aí vem, né, da escola, do que a pessoa acredita, de como que se faz, o que a pessoa acha que uma curadoria se desenvolva, assim, né? E a Pinacoteca, se foi na Pinacoteca, é uma instituição grande.
E essas instituições muito grandes, às vezes, dá medo. Às vezes você precisa se colocar muito também. Pode ser que seja o primeiro trabalho dessa pessoa e a pessoa quer se colocar como uma pessoa mais inteligente. Tô te dando um monte de opção aí para gostar mais ou menos dessa pessoa que escreveu, mas assim, você olha e fala, bom, era melhor não ter lido. Mas obrigada por ter escolhido essa exposição, não precisava desse texto, né? Valeu. Gosto de você mais ou menos, gosto de você, mas não te chamo para sair. Né? Então tem essas coisas da curadoria. Mas a gente faz o que a gente quer. É isso. Ou é porque é muito ego, ou é porque está trabalhando individualidade. Mas pode ser muito isso também. Posso falar uma coisa? Porque tem uma coisa que acho que diferencia o professor do curador, por exemplo, ou do ator do teatro, que o curador não está lá no momento que as pessoas têm acesso à situação. O professor está na aula, está na sala, o educador está com o grupo. Então, o ator de teatro está na sala com as pessoas. E você vai enxergar se você perde as pessoas. Você pode ser alienado e não se ligar, como tu has falado, ninguém está lá, mas isso é muito difícil. Mas uma coisa que acontece muito na questão da prática artística, prática curatorial, é que as pessoas às vezes perdem essa percepção de que precisam, sei lá, falar isso, não é amarrar o público, mas que precisam criar uma certa série de conexões que garantam um interesse, uma provocação, e às vezes você perde isso, porque as pessoas, a mesma questão da indústria, de como funciona, você não é pago para estar lá depois da inauguração, em muitos lugares. Você pode ser o curador da instituição, então sim, mas se não você paga, a teoria da abertura depois basta. Tá? Então, você não vai estar lá, você não tem o poder para mobilizar forças mas muitas pessoas pensam isso lá, vai embora, e você não tem o interesse do que você vai sentir, a exposição, do que outra pessoa vai sentir. Não tem interesse nenhum não tem estruturas também não, de saber que as pessoas estão pensando sobre essa coisa que você fez. Esse retorno é muito difícil, mas por isso às vezes as pessoas nem se ligam com isso. Isso cria situações, sim. Seria maravilhoso se você pudesse falar para esse curador ou curadora, olha, seu texto foi incompreensível. Não ajuda, sabe? Não tira no pé. Mas esse tipo de retorno, esse tipo não tem mecanismo para isso. É verdade. E talvez o curador como pode estar falando para o próximo diretor do museu que vai convidar ele ou ela, mas que para você que é o público. Isso também é difícil. Porque se for na Pinacoteca, quer fazer de novo. Né? Tem isso também. Para o crítico que vai escrever a resenha. Total. E tem também esse exercício em alguns lugares ainda na arte, de que a arte é para poucas pessoas, né? E tem gente que hoje, em 2019, ainda acredita nisso. Então, é uma exposição para poucas pessoas, é um texto para poucas pessoas, usa termos em latim, alemão, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? A gente já fala uma língua europeia, a gente não precisa botar mais outra. Vamos lembrar, português. Então, a gente tem uma coisa de ver também que essas crianças têm artistas e curadores que ainda acham que a melhor maneira de se manter no campo da arte, de desenvolver seu próprio trabalho, é partir de um princípio de que é uma joia para poucas pessoas. É como se nessa escola de arte da vida, o público fossem os alunos. E aí eles ficam nesse lugar de muito pouco poder atribuído, eles dado, mas na verdade é onde tudo está acontecendo também, a partir do momento que a gente reconhece ou que a gente acredita nisso, o trabalho do artista depois que está pronto, não é mais dele, é de quem? Então, é de quem está experienciando como público. Então, sendo público, então
entrevistado, que é um trabalho dentro de sala, esse de, bom, se os meus alunos são a arte, ou são os artistas, que são as pessoas que podem vir a ser, fazer coisas, por que eles não estão nesse lugar de poder que eu tô, que o curador está, que o professor está, e como que a gente pode também transversalizar isso, como a gente pode acessar, né? Não sei, o interesse também, talvez. Tem, total, são lugares de percepção, né? Você tá no campo da arte não significa que você pensa exatamente, por isso que é complicado, né? Quando ele falou, porque o que faz o curador? Gente, faz o que quiser, né? O negócio é o que ele quer, o que ela quer, né? O que essa pessoa quer. E é por isso que eu tenho certezas que vão mudando o tempo inteiro, né? Mas uma delas, que eu não sei se vai mudar, espero que não, acho que não, né? É que o meu lugar de desenvolver meu pensamento e minha vida também está na arte e é como curadora. E tem algumas pessoas, algumas artistas falam, nossa, mas você é tão artística. Eu falei, artística, não sou artista. Porque tem um lugar do fazer da arte ali que eu me coloco como público. Tem um prazer de eu ser o público que me ajuda a desenvolver meu trabalho como curadora, né? Fazendo as visitas aqui, tinha uma coisa que era muito interessante, porque eu não era o público que estava vindo receber a exposição pela primeira vez. Eu já conhecia a exposição que estava aqui, porque eu estava trabalhando aqui em outras instituições, né? Então, eu era público, não era artista, eu era público, mas dava alguns gatilhos de troca que eu já tinha desenvolvido e ia vendo algumas respostas. E, obviamente, não fazia todas as visitas, eram as mais maravilhosas do mundo. Inclusive, quando contava histórias aqui no CCBB, inclusive aqui nessa sala, nesse tapete, talvez tenha trocado, que eu acho que era outra cor, mas era carpete, sempre foi carpete. Nem sempre as contações de histórias eram tipo, as pessoas saíam, tipo, a melhor contadora de histórias do mundo. Não, às vezes tinha dias que era meio... Tchau, gente, beijo, tchau. Né? Tem dia que não funciona, né? Tem dia que não dá. Tem dia que faz sol. Tem dia que chove. Né? E tem dia que faz arco-íris. Né? E a gente consegue fruir em todos eles. Mas você queria fazer uma pergunta. Licença, bom dia. Bom dia. Vou começar pedindo perdão, mas é mais para mim também um atraso, mega atraso. E assim, já vim pensando no caminho 2020 que eu desejo não me atrasar mais. Porque é uma questão e eu vim pensando, caramba, eu estou perdendo já muita coisa. De fato, cheguei aqui e o Gustavo falou, ela já terminou, agora está nas perguntas. Então, vou lá ficar quietinha escutando, né? Mas obrigada por abrir, assim, para eu perguntar também. Meu nome é Gisele, eu faço licenciatura em artes visuais e comecei o curso para ser professora. E nesse percurso me descobri artista. Está sendo muito interessante, assim, e entendi ainda, assim, melhor ainda essa prática de educação, né? A partir desse lugar de artista também, compreendo como que o momento em que eu estou com uma turma, com um grupo, é o momento em que eu estou fazendo a minha arte. Né? Esse momento, né, dessa troca, que é essa coisa que a educação, né, traz para a gente. E entendo como que toda a arte, é o que eu tenho pensado, né, ela é, em certa medida, educativa, sim. Mesmo todas essas que se pretendem descoladas, né, de um sentido de educação, que tem entendido como a educação no sentido mais amplo possível, né, como essa sala nos educa de alguma maneira, né, esse prédio inteiro, enfim, educação é andar na rua. Né. E você falou sobre... Então, tenho pensado essa integração, né, desses termos e tal, tudo é a mesma coisa, atravessado, transversalizado. Mas você falou agora de você ser artística e não artista,
né, e de colocar essa separação aí. Eu queria só ouvir sobre a questão do artista-educador, como não o artista-educador separado, né, mas como uma palavra sobreposta à outra. Acho que não é nenhuma do lado da outra, assim, sobre o que você pode falar sobre isso. Assim. Bom, Aff, Maria, pergunta fácil que você fez. Eu queria te dar 2 exemplos. Quando você estava falando, me lembrei de 2 mulheres que eu admiro muito e eu conheci por conta das minhas escolhas profissionais. Uma é a professora da UERJ, que é a Ana Lu Cunha. Ela é artista e é professora da UERJ. E eu conheci ela aqui, nós 2 éramos arte-educadores aqui. E ela foi a primeira pessoa, o primeiro contato pessoal que eu tive de alguém que se colocava como artista e trabalhava em arte-educação. Ela sempre falou que era artista. Não, eu sou artista e estou trabalhando aqui para pagar minhas contas. Não. Eu sou artista e estou trabalhando como artista em arte-educação. É esse lugar, né? E por isso, e a outra pessoa que eu quero citar, que também se coloca como artista e como professora, que é a Rosana Paulino, né? E a Rosana Paulino, a gente fez uma fala agora na abertura da exposição que você falou no início, aqui no Museu da República. Uma exposição que eu abri no dia 15 de novembro, uma exposição só de mulheres racializadas, no dia da República, no dia que a República estava fazendo 130 anos. E, obviamente, a gente não estava falando de política, né, gente? Porque a gente está só falando de artes. Mas é dentro desse lugar, desses espaços de poder que a gente pode ter, e aí eu gosto muito de me colocar como curadora, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas é interessante a gente colocar isso para mim, tá? Isso não necessariamente é para você, mas para mim é muito importante eu ter me colocado numa nominação. Em 2019, muitas pessoas não precisam mais de nominações. Fazem, fruem, e agora estão trabalhando na arte, são artísticas e as outras pessoas dão nominações. Para mim era muito importante essa nominação, muito importante. Então, entender que eu não era uma arte educadora que estava pensando em curadoria, que eu não era uma contadora de histórias que pensava curatorialmente, e sim uma curadora trabalhando em arte educação, uma curadora contando história, uma curadora dando aula, para poder desenvolver o meu trabalho. E, inclusive, enquanto curadora, eu posso falar para vocês que a gente está dentro de uma performance. E agradecer que vocês vieram trabalhar de graça para mim. Entendeu? Ainda vão bater palma para mim no final. Então, assim, são esses espaços de localização que são importantes para algumas pessoas e eu acredito que geracionalmente vai ser menos importante. Porque eu nunca tinha visto, até eu decidir que eu era curadora, a possibilidade de uma mulher negra ser curadora. Eu nunca tinha visto. E aí, quando eu estou falando mulher negra, eu estou falando de mim. Eu olhava no espelho, não conseguia entender que eu podia falar que eu sou curadora. Então, abrir a boca e falar eu sou curadora é um lugar que eu não vou abrir mão. Entendeu? Então, assim, dentro do campo artístico, eu posso ser muito artística, mas eu sou curadora. Foi uma conquista de localização, que para mim é importante. Mas hoje em dia eu vejo discussões que eu acho totalmente necessárias de artistas, de críticas, de instituições, colocando em xeque o papel do curador. Eu adoro, porque quando eu falo o papel do curador, eu me tiro porque eu sou curadora. Ah, porque o papel do curador. Eu falei, o papel do curador é um horror. Eu posso me botar nesse lugar, porque quando eu falava de curadoria, quando eu entendia o curador, não era eu. Então, quando tem a crítica do papel do curador, não é minha. Não é para mim, de verdade. E é nesse lugar que eu acho assim, frui, se joga, e se você achar importante,
bota uma nominação. Porque às vezes, assim, para muita gente é importante botar a nominação só porque a gente está dentro de uma instituição. Mas bota na instituição, ali fora, tipo, não bota. Mas para mim, eu acordo, curadora, durmo, curadora. É curadora. É importante. E para mim é muito legal a gente falar essa língua, que curadora está ligada também à relação de saúde, né? Entender que eu adentro alguns espaços e eu estou modificando os espaços simplesmente por estar lá, né? Isso é muito interessante de se colocar. E é nesse lugar de poder que o poder não é algo que a gente coloca num trono, mas uma responsabilidade que se assume. E aí nisso eu acho que eu estou muito, assim, muito agarradinha na ideia da professora, na ideia da educadora, na ideia, né, do ensino, né, dessa troca, né, do corpo presente ali, saudável, feliz, digna, né, e vão outras qualidades e atribuições dessa curadora que eu sou. Que eu sou uma curadora que dá risada, eu sou uma curadora que sai para beber com as artistas, sabe? Sabe? Mas tem gente que não, tem curadorias que são feitas por e-mail. E são ótimas curadorias, tá, gente? Não estou dando... Porque às vezes é isso, uma pessoa está no Brasil, outra pessoa está na China, não tem grana, só tem dinheiro para pagar isso, R$10. Por exemplo, por R$10 eu não posso sair daqui. Então vai fazendo Skype e é isso aí, vai trocando e-mail. E lá termina uma exposição linda, você ganhou seus R$10, né? Você está feliz, eu só fazendo barulho, né? No microfone, desculpa. Eu estou toda hora dando pancada nesse negocinho. Né? E fez uma curadoria e ficou feliz. Tipo, vai fazer um WhatsApp vídeo para montagem. Mas para lá! Não, gente, troca esse negócio. Mas é como as estruturas se colocam. Né? Mas se você achar interessante agora que você entrou, né, para dar aula e está vendo que você é artista, se você quiser colocar um na frente do outro, ou um do lado do outro, um em cima do outro, gente, é sua, você faz o que você quiser com as posições aí, meu filho. Posiciona onde você quiser. Né? Porque é isso, a gente bota em cima, bota embaixo, bota do lado, bota do outro, bota junto. Né? E é uma das vantagens também da língua portuguesa. Nós, principalmente aqui no Brasil, a gente desenvolve muitos neologismos. A gente desenvolve novas palavras. Então, inventa uma. Sobre essa questão que levantou do público também, né? Para quem escreve, é uma coisa que eu fiquei me perguntando também, né? Quando eu fiz algumas curadorias em espaços independentes, e já é uma outra discussão, né? Já é uma outra transversalidade. E aí eu fiquei muito justamente nesse lugar, né? Eu me formei lá em licenciatura já em arte, na UERJ. Sou educador aqui do CCBB, né? Venho 5 anos como arte educador, já passei por alguns espaços. E aí, justamente, a primeira experiência com curadoria, eu fiquei me cobrando muito justamente isso, né? Porque eu falei, poxa, agora na minha vez eu não vou praticar por tanto, critiquei justamente isso. E aí você entende também que é isso. Para quem eu estou fazendo a curadoria realmente, e os públicos também, porque eu fico pensando assim, olha, um grupo aqui quando a gente recebe, geralmente tem uma faixa etária específica, quando já pula de uma faixa etária assim, muito grande para outra, já é complicado, porque você entende que são linguagens diferentes. Então também, como é possível também abarcar tantos públicos como o Pablo falou, né? Uma curadoria que você depois não acompanha, né? Por questões monetárias também, enfim, essa coisa rotineira. E eu fico também pensando isso, né? É mais verdadeiro, então, dizer o público que você está escrevendo, que talvez abarcar todos os públicos, e como são, obviamente, todos os públicos, não vai dar, ou você escolher qual. Aí eu fico pensando aqui no CCBB, né? Tem a exposição do Egito, tem uma linguagem curatorial, e no segundo andar tem o Vai e Vem, que é outra linguagem curatorial. E aí essa ponte é feita pelo educativo. Mas eu acho bacana ter as duas linguagens, assim. Eu até estava comentando com o colega assim, caramba, no Vai e Vem tá uns textos assim, bem... vai ali na alma. Rafael Fonseca, sim. Conheço bem. E o Adoro. Egito, assim, é uma coisa assim, olha,
é tal, mais assim, para grande público, mas eu acho bacana os dois também. Mas infelizmente é isso, né? A gente tem N fatores que causam isso, né? Por exemplo, a gente estava comentando que essa exposição do Vai e Vem tem muita coisa, né? Que geralmente é uma característica da exposição do CCBB. Eu acho que não tem tanta coisa assim. E a gente também discutiu como é maneiro, mas são vários públicos, né? O público que vem muito de longe, ele só vai visitar uma vez, né? E aí ele quer ver tudo, não consegue. Enfim, eu falei, não terei uma pergunta, mas é um questionamento também, né? Dá para alcançar todos os públicos? Curadoria? Porque, por exemplo, uma visita eu faço assim, olha, a educação infantil é uma, outra, inclusive na escola também, sabe? E a curadoria? A gente pode exigir que seja para todo mundo? Ou a gente é mais verdadeiro para dizer, olha, é isso, eu vou para o museu, eu quero ser chamado de novo? Ou, enfim, não estou sabendo explicar, só... Você quer que eu abra essa porta? Me joga, filho do céu. É classificação etária. Não, gente, tipo, eu juro, eu tô pensando, não, tá trancado. Vai tocar um alarme se eu abrir. Que pergunta, minha Nossa Senhora. Então, primeiro, público. O público é tão variado quanto a gente, né? E assim, eu acho um exercício muito doloroso a gente querer e ao mesmo tempo também muito brincar com uma deidade de alcance geral de público que é muito complexa dentro do planeta, né? Porque sempre vai ter alguém que se conecte com a sua exposição e sempre vai ter alguém que não se conecte com a sua exposição. Por milhões de razões. Agora, como que você, dentro da sua curadoria, se coloca, que eu acho que é mais interessante. Rafael Fonseca, por exemplo, aqui na Vai e Vem. Rafael Fonseca é professor também, né? Professor de escola. Ele é professor do Pedro II e é pesquisador e historiador. É um cara que trabalha muito pesquisa no termo per si. Quando ele começou a pesquisar essa movimentação, esse vai, esse vem, a questão das redes, ele buscou tudo que ele podia. Ele é um cara que, assim, dá razão para a existência do Google, sabe? Assim, vamos pesquisar. E aí é muito interessante porque ele começa numa superficialidade que pode chegar até... E ele poderia ter feito essa exposição com 3 peças. Mas para poder dar conta de parte do que ele estava pesquisando, para o público, Rafael escolheu colocar o máximo de peças que ele podia. E essa massa, na verdade, assim, o Vai e Vem é uma massa de pesquisa única, né, que pode ser colocada num texto só. Muitas vezes você passa pela exposição, não precisa ler texto algum. O nome da exposição é Vai e Vem, você vai vendo rede, não sei o quê, movimento. Aí você vai... Ele está escrevendo ali, por isso quando eu falo que montagem é também o texto, ele está escrevendo, ou seja, você pula o texto curatorial às vezes. Porque muitas vezes o texto curatorial também é para dar conta de uma pesquisa formal da pessoa. E aí, dependendo para um público mais acadêmico, mais academicamente escolar, que precisa de um conteúdo escrito, pode ser interessante. Mas pode ser, tipo... Né, já rodou ali no Pavivará, gostou das cores, vai ler o texto. Né, tipo, por quê? Mas é isso, é para dar conta de toda uma pesquisa. Já essa exposição do Egito, que é mais uma pegada mais histórica, e muitas vezes assim, as escolas estão correndo muito atrás disso para ver, né, a réplica da pirâmide. Então, na época da escola que está falando dessa matéria, pula às vezes algumas profundidades que podem ter em cima de matemática, de filosofia, de conhecimento, própria língua portuguesa, construção de pensamento, da lógica, a verdade, o herói, né, essa coisa assim, o curador, né? Vem muito de um conhecimento que está vindo
desse local da Terra que não é passado, porque fica numa relação muito mais visual. Né? As deidades, como que as escritas são feitas, né? Para quem trabalha com fotografia, o campo de profundidade que tem nas pinturas egípcias, que também tem nas bizantinas, né? E eu só sei isso porque eu estudei História da Arte, né? E eu só sei sobre esse campo de profundidade porque eu fui fazer uma matéria em física. Né? Então, tem umas coisas, apesar de ser de humanas, às vezes eu tenho que correr para as exatas, viu? É um desespero. É um desespero. Né? Então, assim, tem também o nosso lugar dentro desse papel da curadora e do curador, tipo assim, e isso a facilidade do planeta Terra me deu, porque realmente como o mundo é muito, muito machista, as mulheres não dão conta das coisas. Então, para mim é fácil falar que eu não dou conta. As mulheres não têm tanto poder assim. Então, às vezes, fica muito opressor para você. Porque como você é homem, para você, talvez, esse lugar do poder te angustie mais do que para mim. Tipo, não vou conseguir. E tá tudo bem. Então, talvez seja essa coisa de trabalhar que a gente vai dar conta de uma parte do público, né? E mesmo assim, às vezes, essa parte que você está destinando não chega. E não chega mesmo, assim. Sabe? Às vezes você vai fazer uma exposição como curador voltada para um público infantil, coloca os trabalhos numa altura mais baixa, né? Coloca mais som, mexe com a luz e tananã, e aí você vê a criança fazer assim, passar correndo e parar na frente de um, sei lá, de um poste que tem uma lâmpada lá em cima. Que assim, gente, aquilo ali já é do CCBB. Tem uma foto super interessante no MoMA, que são 3 crianças olhando, numa exposição para crianças, olhando o buraco do ar-condicionado. No MoMA. Então, assim, vamos trabalhar com isso também, esse lugar de poder. Tipo, né? Óbvio que não é tipo, não estou nem aí para o público, mas é entender que eu sou público. Como curadora, eu sou público. Então, em que pontos que eu posso abarcar? Na montagem, na escolha das artistas e dos artistas, né? Nas cores da parede, na luz. Quando é possível mexer na luz, né? Quando tem grana para mexer na luz, quando tem. Né? Não, uma luz chapada, o que a gente faz com isso? Então, e nesses contatos que vão se aprofundando ou não, do que também aonde você quer chegar, que é a tal da briga com o artista que não queria falar com ninguém do educativo. Porque toda vez que eu falo, toda vez que eu escuto alguém do educativo falar do meu trabalho, está errado. Eu falo, mas gente, sim. Né? Então bota aí, eu quero que você veja assim. E aí a gente vai tentar, né? Então é mais esse lugar assim, tipo, temos um lugar de poder, mas tá tudo bem, a gente não dá conta. Eu quero dar cada vez mais conta, mas como já a princípio eu não dou, tá tudo bem. Posso fazer o que eu quiser. Tem mais pergunta? Acabou a bateria. Eu queria passar agora para a Mariana, minha colega da ação do sorteio, mas eu queria apenas agradecer, agradecer a Denise, a Luiz, a você. Ai, quero agradecer você. E a você também, por essa conversa super rica. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, mais uma vez de estar aqui no 4º andar, tão solene aqui com vocês. Agradecer a você, meu Deus, heroína maravilhosa, incrível. Quero andar com ela para sempre assim na minha vida. Espero que a gente se encontre por aí pelas curadorias aqui. Obrigada, gente. Bom dia.